Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, gente. Hoje, no vídeo de hoje, nós vai treinar o Flame comigo. E eu vim conversar um pouco com vocês. Não reparem a minha voz, tá? Hoje eu não tô muito legal. Mas eu vou tentar aqui ser um pouco feliz, basicamente, não é mesmo? Bom, gente, hoje o assunto do vídeo é uma coisa que vocês me perguntam muito. Eita, mas muito. Como é que eu conheci o Bala, gente? Vocês enchem muito me perguntando isso. Nas minhas redes sociais, né? No TikTok, no Instagram, nas minhas redes sociais em si, sabe? E hoje eu vim explicar pra vocês como é que eu conheci o Bala, tá bom? Gente, eu já digo que ela é uma história que mexe muito comigo, tá? Então, assim, se eu chorar, vocês me desculpam. Porque, gente, como eu disse, mexe. Então, apenas escutem, beleza? Bom, gente, então, quando eu tinha 5 anos, eu falei assim pro meu avô, né? Que eu tenho um vô que ele mexe com essas coisas de cavalo, mexe com essas coisas de gado, sabe? Mas só que assim, ele tá muito senhorzinho já, né? E tudo mais, então vocês já podem ver o que acontece. E eu tenho uma avó que ela é muito rígida. Ela é muito rígida, sabe? E naquela época, ela tinha deixado eu ter um cavalo, sabe? E eu realmente corri atrás pra ter um. Gente, detalhe, eu tinha 5 anos. E beleza. Eu fui atrás do cavalo. A gente achou um cavalo lá, só que não deu pra comprar ele. Depois daquele dia, a minha avó, ela detestou a ideia de ter um cavalo. E eu desisti do meu sonho. Eu joguei meu sonho no lixo. Porque meu sonho era ser uma corredora de três tambores. É meu sonho até hoje, né? E eu não tive oportunidade naquela época, vamos dizer assim, mais bonita. E bom, gente, como eu disse, desisti do meu sonho quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 12 anos, na verdade, não é nem 12 anos, perdão, gente. Quando eu tinha 7 anos, eu tenho uma prima também, que ela tem uma égua. E eu andei primeira vez de cavalo nela, inclusivamente. E basicamente, gente, essa égua me ensinou tudo. Até os mínimos detalhes, essa égua ensinou. Enfim, gente, então assim, até os mínimos detalhes, essa égua me ensinou. Entendeu? E depois de quando eu tinha 7 anos, que foi quando eu andei pela primeira vez de cavalo, eu nunca mais vi ela. Eu nunca mais tive contato com essa égua. Nunca mais. E aí quando eu tinha 12 anos, eu pedi pra minha prima de novo: eu posso andar na sua égua? E ela, claro, não negou. Ela falou: pode sim. Eu fui, andei. Gente, pra mim, assim, naquela época, era triste eu andar em um cavalo dos outros, sabendo que a pessoa não quer que eu ande no cavalo, sabe? Era uma sensação pra mim. Gente, eu me senti uma merda, sinceramente. E naquela época, eu tinha voltado de uma depressão que eu sofri, de vários problemas psicológicos que eu tive em 2023, sabe? Eu me afastei de tudo, de todo mundo. E não era por conta do meu sonho. Era porque eu sofri. Entendeu? Eu sofri. É aquele ditado: quem apanha não esquece, quem bate esquece. Ai, mas enfim. Não é esse basicamente o assunto, né? Mas enfim. Então assim, eu tinha voltado de uma depressão. E eu montei nela. Eu senti todas as minhas energias voltando. Entendeu? Eu senti todas as minhas energias
voltando, quando eu montei na gaúcha, entendeu? E assim, gente, é a gaúcha, tá? É do vídeo de ontem. E aí, eu tava procurando na internet, né, assim, um dia qualquer, lá na roça. E aí eu tava procurando, assim, né, cavalo, vender cavalo, comprar cavalo, essas coisas e tal. E eu achei um aras aqui na minha cidade, sabe? Aí eu falei assim, nossa, que legal. É um aras que é na minha cidade. E o que aconteceu? Eu pensei em falar pros meus pais que eu queria ir lá. E eu falei em maio de 2024. Eu falei assim, pai, tem um aras aqui legal, maneiro, que é da aula de cavalos, sabe? Então, e aí eu falei pra ele. Só que naquela época, eu não sei se não era porque ele não queria basicamente me levar, ou era porque não tinha condições. Eu não sei qual que é até hoje, sabe? Mas assim, ele não me levou. E eu fiquei o ano inteiro implorando pros outros pra andar no cavalo dos outros. E me doía, gente. E me doía, porque, sabe, aquela relação da pessoa com o cavalo, eu achava tão lindo. E eu não conseguia ter isso com aquela égua, porque ela não era minha. E eu não ficava todo o tempo do mundo com ela, entendeu? Então não tinha como eu fazer uma conexão forte com ela. Gente, desculpa aí, voltei. Perdi a gravação, porque meu computador desconectou. Desculpem. Continuando aqui, gente. Então aí, né, o meu pai, ele teve uma festa da empresa dele, certo? E aí a gente foi. E aí lá tinha cavalos pra andar. E, na verdade, não tinha cavalos, né? Vou contar a história desde o início. Eu falei pra ele assim, nossa, cara, eu quero muito que tenha um lugar lá pra andar de cavalo. Porque a gente tava num sítio, né? E eu falei isso pra ele. E ele falou, ai, não sei se vai ter tal coisa. Tá, beleza. E aí, gente, olha como Deus é bom. Cheguei lá, gente, tinha cavalo pra andar. Eu não sei se Deus me escutou, eu não sei o que aconteceu ali, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, não sei o que. E aí eu andei na égua que tinha lá, gente, uma éguinha muito mansa. Sabe quando você sente que você tá livre, que não tem ninguém enchendo teu saco, você esquece de todos os problemas que você tem na vida, ou que você já sofreu? Foi aquilo que eu tava sentindo naquela hora. E aí, galera, eu andei naquela égua. E aí, gente, eu acho que meu pai sentiu que era realmente o que eu gostava, certo? E aí, depois de eu continuar implorando pra ele, pedindo pra ir lá no Aras do Bala, um dia ele veio e falou assim pra mim, Gabi, eu vou te levar naquele Aras. Gente, eu fiquei tão feliz. Mas eu pensei assim, nossa, não vai dar certo. Eu pensei, não vai dar certo. E aí, gente, antes de ir lá, eu mandei pra minha namorada, né? Gente, assim, eu falei pra ela assim, olha, amor, eu quero muito ir lá naquele Aras pra montar aquele cavalo. Quem era o cavalo? O Bala. No primeiro dia que eu fui lá, eu não montei no Bala. Eu só vi ele de longe e eu falei, nossa, que cavalo lindo, ele é tão lindo. Tipo, eu tava vendo o Bala na minha frente, vocês entendem? E olha, eu pensava assim, eu nunca pensei que eu iria ser um conjunto com aquele cavalo. Entendem? Olha, gente, olha. E é isso aí, gente, me comove até hoje. Beleza. E no primeiro dia que eu fui lá, então, eu montei no Plutão. Outro cavalo muito bom, mas eu queria montar no Bala. E eu falei pro meu professor, né, o André, eu falei assim pra ele assim, nossa, eu vi os vídeos daqui antes de eu conhecer, eu falava daquele cavalo. Aí ele falou, o Bala, né? Eu falei, o Bala. E aí, gente, o nome dele era Bala no Alvo, né? Só que daí eu me apeguei tanto ele da primeira vez que eu vi, que eu comecei a chamar ele de Bala de Fogo. Porque eu esquecia do nome dele. A gente quer dizer, como minha cabeça é uma bosta, né? Enfim, no segundo dia que eu fui lá, eu montei nele, gente. Que cavalo incrível. Olha, eu fiquei tão feliz de estar montando ele. Ai, nossa, gente. Eu senti que ele era o meu cavalo. De verdade, eu sentia que ele era meu cavalo. Olha,
Pra mim, cada amazona, cada cavaleiro tem uma história nesse mundo. Pra mim tem uma história, sabe? Gostar de cavalo não é brincadeira, é amar mesmo, sabe? E, enfim, eu montei nele. E no primeiro dia que eu montei nele, gente, foi um fracasso. No que eu digo do sentido de fracasso é que deu tudo errado. Porque como eu tava aprendendo, nossa, gente, eu fui tão humilhada. E acho que o Bala pensou assim, nossa, aquela menina não sabe fazer nada. Ela não sabe fazer nada. Mas assim, gente, depois nos outros dias que eu comecei a andar nele pra valer, Gente. Olha, eu acho que o meu sentido da minha vida mudou. Mudou totalmente quando eu conheci o Bala. Mudou, gente. Porque, gente, antes... eu gosto de falar isso. Porque, assim, eu choro. Não é chorar por tristeza. Às vezes é por chorar por tristeza. Às vezes é. Mas é chorar de emoção. De perceber que meu pai nunca desistiu do meu sonho. Vocês entendem? Eu posso ter um pai cabeça dura. Mas ele nunca desistiu do meu sonho. Entende? E tá. Eu montei no Bala, né? E aí, gente, assim, quando eu montei pela segunda vez no Bala, gente, você sabe quando você olha pro cavalo e você sente, sim, que o cavalo fala pra você: você é incrível. Eu senti, porque depois daquele dia, daquele desastre, daquele treino, nós melhorou muito, gente. Gente, precisa entender quanto que esse cavalo me ama, gente. Quando eu chego lá, ele já levanta a cabeça pra me olhar, porque eu levo comida pra ele. Gente, assim, eu compro comida pro cavalo que nem é meu, mas assim, é o Bala. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Peraí, deixa eu só coisa. Quando eu não tinha o Bala no meu TikTok, eu já assistia TikTok, eu ficava olhando aquelas meninas no TikTok que falava assim: nossa, esse aqui é um cavalo do Aras, tipo, mas elas faziam hipismo, não era nenhuma de 3 tambores. Era mais aquelas meninas de hipismo que falavam assim: nossa, esse aqui não é o meu cavalo, mas eu compro comida pra ele, eu compro tralha pra ele, e eu trago de tudo pra ele, porque eu gosto muito dele. E eu ficava olhando aqueles vídeos e ficava falando assim: quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez de sentir o que é ter um cavalo, mesmo não tendo, mas só sentir. Só sentir que eu queria. Gente, Deus, eu tenho alegria de falar isso, porque é verdade. Deus me proporcionou um cavalo incrível. E que hoje, ele é basicamente quase meu. Entende? Depois de anos sofrendo por conta disso, Deus me deu um cavalo que eu queria ainda, gente. Eu falo pra todo mundo que me conhece. Meu sonho é ter um Pampa. E o Bala é um Pampa. Gente, sério, nossa, eu fico muito feliz de estar com o Bala, gente. Que toda vez que eu vou lá no Bala, gente, é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu olho dentro do olho daquele cavalo e eu sinto admiração. Vocês entendem? Eu sinto que ele tem admiração por mim. Ele não consegue falar, mas eu sinto toda vez que eu vou lá. Toda vez. E eu gosto muito de estar perto do Bala. Tá, entenderam? Pra mim, só de estar perto dele já me deixa muito feliz. Muito feliz. Tipo, muito feliz. Gente, desculpa aí, meu microfone tá mutado, eu nem vi. Gente, mas enfim, só de eu ir lá e tá no contato com o cavalo já me deixa muito feliz. E tá no contato com o cavalo que, gente, é sensacional. O Bala é sensacional, gente. E agora esse ano, gente, eu pretendo levar muito mais além com o Bala. Que Deus tá me permitindo, o dono do Aras tá me permitindo, meus pais tá me permitindo. Então, tipo assim, não tem um motivo pra me parar. Vocês entendem? E, gente, agora eu tô tão conhecida que tem pessoas conhecendo o Aras por minha causa. E aí, essas pessoas, elas querem treinar junto comigo.
Então, tipo assim, gente, nossa, é uma coisa que Deus me abençoou tanto nisso, que eu sou muito grata a Deus. Todos os dias eu falo, obrigada, Deus, por você ter me colocado um cavalo sensacional na minha vida, por mais que às vezes eu sou idiota, burra ainda, por mais disso. Por ter colocado as pessoas que acreditam no meu potencial, que nunca me deixaram sozinha, entendeu? Então, ai, gente, é muito incrível. E, gente, ai, eu gosto também que, gente, eu sou tão conhecida assim por conta do Bala. Eu saio na rua, se uma pessoa me conhecer, pergunta assim... Ai, gente, meu computador não tá legal hoje. Pera aí. Me pergunta assim... E o Bala? Como tá o Bala? O Bala tá bem? Aquela lá é a menina que faz 3 tambores. Que mexe com o cavalo. O cavalo dela é um pampa. Qual que é o nome do seu cavalo? Bala no alvo? É, bala no alvo. Gente, eu fico tão emocionada que às vezes eu volto do lugar, eu não preciso nem ter comprado o que eu queria. Gente, eu já saio realizada de uma pessoa me conhecer pela coisa que eu gosto, que eu pedi pra Deus. Eu pedi pra Deus me dar esse dom. E Ele me deu. Tudo no seu tempo. Mas Ele me deu. Ele me deu. E, gente, esses dias atrás, né? Eu treinei com uma menina. A menina amou me conhecer, gente. Amou me conhecer. Eu sou muito grata também por ela de ter querido treinar comigo. Muito obrigada. Né? E... Ai, gente, o dono do Aras também foi uma coisa que me mexeu muito naquele dia. Ele falou assim... Se eu tivesse qualquer problema, tal coisa, a pessoa que eu deixaria o Bala no alvo seria a Gabi. Ai, gente, poxa, saber que o dono dele confia em mim pra ter o Bala, gente, me deixa muito feliz. Muito feliz. Então, assim, e, gente, o Bala, ele não é um cavalo... Ai, gente, meu computador está uma merda. Não é um cavalo, tipo, fácil. Quando eu digo que não é um cavalo fácil, que, gente, eu demorei pra ter um conjunto com ele. Porque quando eu montei pela primeira vez nele, meu professor disse: ele vai te ensinar e você vai ensinar ele. Porque tem algumas coisas que o Bala não entende. Gente, hoje as coisas que o Bala não entendia, ele entende tudo. Ele entende tudo. Não sei se é por causa de mim, não sei se é por causa de outro... Não sei o que acontece, mas ele entende. Entendeu? Se eu pedir pra ele fazer tal coisa, ele faz. Ele faz. Gente, eu acho incrível a minha amizade que eu tenho com o Bala. Incrível, 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 incrível. Entendeu? E a minha... gente, hoje tá realmente complicado, hein? Ô, fi, hello? Olha isso, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Meu negócio tá bugado. Mas enfim, então, gente, assim... Eu sou uma prova de pessoas que é assim. É o que eu digo. Você não tem condição... Tudo bem. Você não tem... Meu Deus, gente. Você não tem dinheiro? Tudo bem. Porque assim... Gente, hoje em dia, minha vida, ela tá muito feliz com o Bala. Mas assim, eu sofro por outras coisas. Porque, gente, esses últimos dias eu tive umas crises de depressão minha. E aquelas crises de eu puxar cabelo, de eu me bater, de me arranhar e tal coisa. Por conta dos meus problemas da minha vida. E esses animais me ajudam muito a voltar ao normal, basicamente, sabe, gente? Meu computador realmente hoje não tá legal, hein? Meu Deus. Mas enfim, gente. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Eu ia falar umas palavras aqui, mas meu jogo travou, então sem graça eu falar, tipo, né? Eu não sei. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá bom, eu vou continuar aqui mesmo. Então, gente, eu sou uma prova viva que fala assim: não desista dos seus sonhos. Não importa se você tem uma família que não te apoia, não importa se você não tem ninguém que te apoia. Gente, quem tem que pensar assim é você mesmo. Porque eu passei por tantas pessoas que me falaram: você não vai chegar, você nunca vai ter um tal cavalo, você nunca vai ter um conjunto, você nunca vai fazer 3 semanas, você nunca vai competir, você nunca vai treinar. Eu já passei por isso. Então, assim, uma coisa que eu digo pra vocês: nunca desista dos seus sonhos. Porque Deus, Ele faz acontecer na sua vida. Ele faz o milagre bater, gente. Por isso que tudo dizem, tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora.
Então, assim, eu digo pra vocês, quem me assiste, tem esse sonho e infelizmente por agora não consegue. Eu já passei por isso. Mas assim, eu sou uma prova que fala assim, não desista dos seus sonhos, em hipótese alguma. Você tem alguém te apoiando, só você precisa ver. Mas você tem, tá? Então, gente, foi basicamente esse o vídeo. Desculpa os choros, mas eu tive que chorar porque essa história me emociona muito. E de ver que eu tenho esse incrível cavalo do meu lado já me deixa muito feliz. Mas então, gente, foi isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, pessoal. Beijos. Eita, meu Deus.